Tu trabalha com educação? Tu consegue prender a atenção dos teus alunos, ou dos teus treinandos o tempo todo? Tu consegue fazer com que eles entendam e com que eles fixem o que tu está passando? Meu nome é Jonatas Crisel, sou especialista em programação neurolinguística e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre PNL e educação. Muitas vezes, quando a gente fala de programação neurolinguística, as pessoas ficam com um certo receio, um certo medo de que vai ter algum tipo de controle mental, algum tipo de programação mental. Bom, o que eu posso dizer? Do momento que tu começa a entender como é que a tua própria mente funciona, e ela não funciona exatamente igual às outras, cada uma tem as suas peculiaridades. Mas no momento que tu entende como é que a tua funciona, tu adquire um controle ou um certo direcionamento sobre o que tu quer que ela faça. Tu passa a ter um certo controle, tu começa a conseguir direcionar ela para os lugares onde eles são interessantes para ti. E isso não é nada de ruim, muito pelo contrário, isso é bom, porque a alternativa a isso é a gente deixar a nossa mente ir na sorte. E aí pode ser que funcione, pode ser que não funcione como a gente gostaria. E o mesmo vale para um professor ou para um treinador que precisa ter uma noção mínima de como é que a mente funciona para poder entregar os conteúdos e motivar, e, enfim, lidar com os alunos ou com os treinandos de um jeito melhor. Senão ele vai se tornar um mero passador de conteúdo e esperar que alguma coisa se fixe lá na mente, na memória daquelas pessoas. Por exemplo, eu lembro de um professor meu falando sobre eletromagnetismo, e aí daqui a um pouco ele larga a seguinte frase: agora tu imagina as linhas magnéticas em volta desse transformador. E aí, muitos na sala ficaram: como é que é? Esse professor ele não se deu conta que nem todas as pessoas conseguem criar imagens com determinados detalhes, determinada riqueza de detalhes, como ele fazia. E aí o que aconteceu? Ele gastou muito tempo, muita energia dele, dos alunos, tentando fazer com que aquilo fosse entendido, aí gerando um monte de frustração, gerando medo, gerando uma série de tralha que não precisava e tendo pouco rendimento, pouca eficácia, gastando muita energia para pouco resultado. Um outro ponto que me chama muita atenção no nosso sistema educacional é que ele é muito, para não dizer todo, baseado na nossa capacidade de memorização, o que a gente costuma chamar no popular de decoreba. Então, assim, se despeja uma quantidade absurda de conteúdo em cima dos alunos, se espera que eles decorem aquilo tudo, de fato muitos deles decoram para a prova e até a prova. Passou a prova, um mês depois não se reteve nada daquilo ali, ou muito pouco, dentro do todo que era. E isso acontece, e não interessa se é uma prova, se é da escola, se é uma prova da faculdade, se é Enem, se é vestibular, o que foi? Vai só até ali, depois tende a se perder. A maior parte. Alguma coisa fica, mas a maior parte acaba se perdendo. E ainda, essa memorização, essa decoreba toda ainda é feita sem método. Porque não te dão nem ao menos um método para te memorizar as coisas do jeito que a tua mente funciona, da melhor forma para memorizar aquelas coisas. Eu vou fazer um paralelo aqui. Imagina um sujeito com fobia. O sujeito com fobia, ele não nasce com fobia, ele aprende a ter a reação fóbica ao longo da vida dele. E essa reação, no momento que ele tem o gatilho da fobia, ele é muito rápida, ele não perde tempo pensando, se dando conta, ele já está exibindo os comportamentos. Por que eu estou chamando a atenção? Por dois motivos. Primeiro, a mente, quando ela aprende algo, é rápido. Não é um processo lento, demorado, não, é rápido. A gente conscientemente acha que deveria ser lento, demorado, vamos com calma. A mente, a parte inconsciente, que é a que faz que toca a vida, ela é muito rápida. E o segundo motivo, as melhores ou as mais intensas, não sei se as melhores, mas as mais intensas memórias que a gente tem, elas estão associadas a alguma emoção muito intensa. A fobia é um exemplo negativo, mas é um exemplo disso. Existe uma emoção muito intensa que está associada ao comportamento fóbico e ao conjunto todo da fobia. Se tu começar a puxar da memória, tu vai lembrar de aulas, curso, aula, escola, enfim, ótimas, e há algum elemento, a probabilidade maior é de que exista algum elemento emocional
que esteja conjugado. Alguém fez uma piada, ou talvez o próprio professor ou instrutor fez a piada, ou aconteceu alguma coisa dramática ali na sala, ou lembrou que está correlacionado de alguma forma com algo muito querido, ou às vezes algo muito negativo também. Mas a chance de ficar memorizada aumenta dramaticamente quando está coligado com uma emoção. É muito difícil a gente conseguir lembrar coisas que são insensíveis do ponto emocional. Por mais que a gente esteja falando de um cálculo, de uma coisa assim, quando a gente consegue ligar isso, se tem um resultado melhor na absorção, na memorização. Por isso que os professores de cursinho, por exemplo, são tão efetivos, porque eles fazem piada, eles fazem teatralização, eles usam uma série de recursos didáticos e metafóricos que facilitam essa memorização. Já aproveita, curte o vídeo aqui e compartilha com aquela pessoa que tu acha que vai se interessar por esse assunto. Existe também uma coisa que é bom a gente saber, que é o mecanismo pela qual a gente vai de não fazer nem ideia que determinada competência exista até a maestria naquela competência. Por exemplo, a gente tem 4 fases de aprendizado, que é a incompetência inconsciente, e essa aqui ocorre quando tu nem faz ideia que tem algo que tu poderia vir a querer aprender. Por exemplo, tu pega um bebê, ele não faz ideia que existe uma coisa chamada automóvel, que um dia pode ser que ele vá precisar ou querer dirigir aquilo ali, comandar a máquina. Não, ele entra e aí ele está distraído, e a mãe, o bico, e está tudo certo. Aí ele vai crescendo. Aí em algum momento ele chega no estágio que a gente chama de incompetência, ele não sabe fazer, mas ele se dá conta que existe, ela é consciente. Ele olha alguém lá pilotando o veículo, e aí ele vê que, opa, pera um pouquinho, tem aqui uma coisa, tem alavanca, tem pedal, tem direção, tem uma série de luz, sinalização, enfim. Ele sabe que tem um negócio ali e ele sabe que ele não faz ideia de como é que aquele troço funciona. Mas que funciona, mas ele não faz ideia. Aí, em algum momento, ele vai começar a aprender, ele vai começar a observar, enfim, e aí ele vai começar a praticar aquilo lá. Quando ele tiver um mínimo de prática, ou seja, que ele passe na avaliação da autoescola, que ele possa ir para o mundo dirigindo de fato, a gente está no período que a gente chama de competência consciente. Ele sabe fazer, mas tudo ele tem que ficar pensando, é isso aqui mesmo, é aquele lá mesmo, como é que está o espelho, como é que está não sei o que, tudo conscientemente ele tem que pensar protocolarmente. E aí ele vai dirigindo, vai passando o tempo. Em algum momento, ele adquire a competência inconsciente. Ele não se dá conta mais de todos os processos que ele está administrando enquanto dirige. Aí vocês veem alguns passam do ponto, né? Eles acham que podem, e aí começa a mandar mensagem de texto enquanto estão dirigindo, começa a fazer outras coisas, a ver vídeo enquanto estão dirigindo, a fazer outras coisas que não são da lida, que não deveriam fazer, mas enfim. Por quê? Porque tem um monte de processo inconsciente que está rodando e está fazendo a coisa andar. Ao ponto que o consciente pode se desviar, se dá o luxo de se desviar. Não recomendo, não é uma boa ideia, em especial enquanto está dirigindo, porque às vezes tem coisas que tu não está preparado, às vezes tem novidades, e aí a gente tem acidente. Mas enfim, o processo de aprendizagem é esse. Acontece que algumas vezes a gente acha que sabe e não sabe, ou pode melhorar. E aí vale a pena a gente admitir, olha, realmente não sei tudo isso aqui, preciso buscar mais. Por que eu digo isso? Porque quando tu diz não sei, preciso buscar, tu entra no jogo. Tu abre a possibilidade de buscar novos recursos internos e externos para te aumentar ou adquirir determinadas capacidades. Algumas pessoas às vezes ficam enrijecidas, acham que já sabem de tudo, acham que já chegaram num patamar tal que não tem uma novidade, e aí ficam fechadas para as mudanças. E aí, às vezes, elas são pegas desprevenidas, elas são surpreendidas com as coisas acontecendo. E aí a gente entra na situação de os professores, os instrutores deveriam ser bons motivadores, deveriam ser bons influenciadores. Para quê? Porque a pessoa precisa genuinamente ter o desejo de aprender alguma coisa para conseguir aprender, né, ao invés de entrar forçadamente. E aí, de novo, metáforas, ferramentas lúdicas são excelentes estratégias para esse tipo de coisa. E por fim, a gente tem a situação daquele aluno, em especial, isso ocorre muito no ensino fundamental, no médio nem tanto, enfim, mas no fundamental tem muito criança,
que está tendo muita dificuldade de adquirir determinado conhecimento, e ele diz que existe uma deficiência na aprendizagem. Ok, e aí, só que ninguém para pensar quem é o deficiente aqui de fato. Será que é essa pessoa? Porque se eu digo que esse jovem, essa criança, que está tendo uma dificuldade, ok, de aprender, ela tem uma deficiência, e aí daqui um pouco eu vou dizer que é uma deficiência orgânica, eu vou querer dar um remédio para ela, alguma coisa, a gente sabe que está por aí, a gente consome muito, o mundo consome muito desses psicoativos aí para isso, a gente não tem o que fazer. Essa criança, ela tem um defeito, ela vai tomar um medicamento para conter, e oremos para que exista um transplante de cérebro algum dia que ele possa resolver. Não. Será que a gente não consegue pensar pelo volume crescente de crianças tendo esse mesmo tipo de problema de aprendizagem, supostamente? Será que a gente não consegue pensar se não é o sistema educacional que não está funcionando do jeito certo? Será que não é ele que é o deficiente de fato e aí não está conseguindo conversar, não está conseguindo se comunicar, não está conseguindo fazer rapport com as crianças que estão chegando com novas expectativas, com novas habilidades, num mundo diferente de quando esse sistema arcaico foi instituído? Essa é uma pergunta, e infelizmente pouca gente tem olhado para essa questão, e tem olhado para essa questão desse jeito mais detalhista, assim, ou mais crítico, de verificar que caminho a gente vai seguir com a nossa educação. E isso não é só do fundamental, isso pega todos os níveis, aí, inclusive a educação de adultos. Enfim, esses são alguns pontos que eu percebo que a PNL se correlaciona muito com o nosso sistema educacional nos diversos níveis. Me diz aqui nos comentários o que tu acha, se tu já passou por alguma coisa, se isso faz sentido para ti, se tu tem uma experiência diferente, se tu discorda, se tu concorda, enfim, comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.